Deixa eu só parar aqui, ó. Tá gravando? Olá, gente! Deixar aqui vocês de lado. Ah, a Gi agora conseguiu entrar. Vou colocar aqui. Esqueci de compartilhar a tela, né, com vocês. Peraí. Enquanto isso, a Agatha tá tentando entrar também. Tá compartilhando aí? Oi, Gi! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Conseguiu entrar, Ai, então? nossa, que dificuldade. Será que tá desatualizado o meu, então? Então, faz o seguinte, depois... Ô, Alex, depois você pode ensinar ela como que faz? Sabe o que eu tive que fazer? Copiar e colar o link para entrar. Eu realmente eu não sei o que que acontece que às vezes não entra, né? Ó, a Agatha também conseguiu entrar agora. Então, beleza. Todo mundo entrou, eu acho que quem queria entrar entrou. Bom, vamos começar? Que hoje vamos falar do artigo 11. O artigo que vai falar sobre as incumbências dos municípios. Bom, eu dei boa noite para todo mundo? Boa noite, gente. Eu acho que dei, né? Todo mundo que entrou, boa noite. A Agatha conseguiu entrar, boa noite. Boa noite também quem está assistindo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, já não sei. Mas vamos lá. Hoje a aula é número 11. Vamos falar do artigo 11. E hoje a aula tá bem gostosinha, tá? Porque tá daquele estilo que eu gosto. A gente vai falar sobre as incumbências dos municípios, algo que já vem falando nas duas últimas aulas. E hoje vamos o quê? Fazer muitas questões. Eu trouxe assim várias questões para treinar mesmo, porque os municípios têm muita questão que cobra das incumbências dos municípios, tá? E é muito facinho as incumbências dos municípios, é muito parecido com aquilo que a gente já viu das incumbências da União e dos estados, tá certo? Então, o foco hoje vai ser em resolução de questões, beleza? Então, vamos falar das incumbências de quem? Dos municípios. A gente precisa entender que a nossa vida acontece dentro do município. É no município que a gente vive. Eu vivo dentro de um município, eu trabalho no município, eu levo meus filhos na escola, é onde eu utilizo a saúde pública, o transporte público, a segurança, eu preciso de segurança, de lazer. É no município que realmente a vida acontece. E por isso, a governança do município acaba ficando muito mais forte, porque é aqui que tem um contato maior, direto, um contato direto com a população. Então, é no município que ele vai saber realmente quais são as dificuldades daquele local, o que que a população está precisando. E aí é mais fácil de criar normas, leis nas tomadas de decisões, aquilo que realmente precisa, tá? Só que tem um lado ao contrário, né? É no município que a população também vai reclamar mesmo, né? Se tiver acontecendo alguma coisa, por exemplo, no meu município eu não tenho segurança. Aqui em São Paulo tá o caos. A gente não tem mais segurança. Então eu vou reclamar para quem? Para o prefeito. Então o pessoal vai lá e consegue reclamar diretamente com o prefeito. A educação não tá boa. Então eu vou lá e consigo reclamar diretamente com o secretário da educação, porque a população tem um contato mais fácil, assim, né? Fácil para falar diretamente com o prefeito, principalmente nas cidades pequenas. A minha filha, ela tem uma amiga dela que mora no interior. Aí minha filha falou assim, né? Ela foi lá visitar a amiga no interior, falou assim: mãe, a mãe da minha amiga conhece o prefeito da cidade. Porque em cidade pequena você tem um contato mais próximo com o prefeito, certo? E
aí você também consegue reclamar também, né, pelos seus direitos, direitos de educação, direito de saúde, direito de lazer. Então, é nos municípios, os municípios eles também têm as suas incumbências, ou seja, as suas responsabilidades. Então, aqui, ó, a primeira incumbência do município é algo que a gente já viu, porque é algo muito parecido. Aqui eu coloquei igual, mas tá errado, tá? É parecido com as incumbências da União e com as incumbências do Estado, que é organizar, manter e desenvolver o quê? Os órgãos e as instituições oficiais de ensino. Ou seja, o que seriam os órgãos? Os órgãos dos municípios seria a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, esses são os órgãos, tá? Então, ó, o município, ele tem que organizar esses órgãos e também as escolas municipais. O Moacir Carneiro, que a gente está estudando, baseando no livro do Moacir, ele fala que ó, a sociedade ela tem que estar ligada, ela tem que participar dessa organização. Por quê? Porque tendo a participação da sociedade, vai saber os reais problemas e o que precisa ser melhorado dentro dos órgãos e dentro das escolas, tá? Então, tem que ter essa participação ativa da população para também definir metas reais e metas que podem ser possíveis de ser conquistadas, tá? Então, os municípios também têm que manter uma boa infraestrutura, materiais, tá? E tem que desenvolver. Ao longo do tempo, vai se modernizando, né? Vai ampliando, vai se expandindo. Tá tranquilo, né? Algo que a gente já viu até agora. Porém, no livro, o Moacir ele fala que, olha, nós, nos municípios, quando a gente fala nós, o Brasil, ele tem bastante municípios. Só que tem também muitos problemas, tá? Para a gente conseguir realizar tudo isso, organizar, manter e desenvolver, fica difícil, porque temos alguns problemas. E aí ele coloca 3 problemas que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês. O que ele fala? Que, ó, muitos municípios não têm secretaria de educação exclusiva. Ou seja, tem os municípios que têm secretaria, só que na secretaria ele vai tratar de educação, de saúde, de lazer, de cultura, e aí não fica algo muito centrado para a educação, né? Ele não tem foco total na educação, porque ele está tratando de diversos assuntos. E aí teve uma pesquisa em 2014 e 2015. Foi uma pesquisa realizada pelo IBGE, da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que é o MUNIC, tá? Eles fizeram uma pesquisa para ver quantos municípios tinha uma Secretaria de Educação exclusiva. E aí foi colocado que, olha, 59,2% dos municípios brasileiros possuem uma Secretaria Municipal exclusiva de Educação. Isso significa que 40,8% dos municípios não tinham Secretaria de Educação exclusiva. Considerando que o Brasil tem 5.517 municípios, aproximadamente 2.273 municípios não tinham Secretaria de Educação dedicada exclusivamente naquele período da educação. Aí você pode me falar, Wendy, mas esse dado é de 2014, 2015, eu quero saber agora de 2025, certo? E aí, esse dado tem mais secretarias de educação exclusiva ou não tem? E eu fui pesquisar. Aqui eu trouxe aqui uns dados, tá, gente? Ó, eu entrei no site do Munic e eu vi que as edições mais recentes são de 2018, 2021, 2023. Nessas edições, eles nem sequer investigaram o tema educação. E
Só foi em 2009 que foi a última vez que eles realmente divulgaram um relatório bem detalhado sobre educação. Conclusão, que desde 2014, né, 2015, nós não tivemos mais nenhuma pesquisa referente a esse tema, de se tem ou não mais secretarias de educação exclusiva. Mas eu ainda dou um alerta para vocês. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, o MUNIC, ele nem está mais pesquisando sobre educação. Ele está falando de outros temas. Se você for entrar no site, você vai ver outros temas, mas não mais educação. Não tem mais a aba educação, tá? E isso é uma coisa que é uma preocupação ainda maior, né? E aí, gente, como que tá essas secretarias da educação exclusiva? Tá uma zona? Tem? Ficamos nesse não sabemos, tá? O segundo problema que o Moacir fala é que muitos municípios ainda usam leis orgânicas ultrapassadas, ou seja, muitos municípios ainda estão usando leis antigas. E isso acaba prejudicando, porque os municípios não criam novas leis para revisar os conteúdos, para modernizar, e aí fica utilizando tudo coisa passada, tá? E o terceiro motivo, que é a educação infantil ainda está em muitos lugares sobre a responsabilidade da assistência social e não da educação. Ou seja, muitos municípios ainda mantêm as creches sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. E aí, isso acontece principalmente em lugares pobres e rurais, tá? E essas creches continuam funcionando como depósito de criança, aonde a mãe deixa a criança e vai trabalhar. E na creche vive aquela coisa de babá, simplesmente deixa o aluno aqui sem base, sem fundamento pedagógico, tá? Então, é isso que o Moacir fala, que olha, os municípios têm que organizar, manter e desenvolver, porque a gente está tendo esses problemas aí. E ninguém está organizando, nem mantendo e nem desenvolvendo, tá? Deu para entender? Ficou claro? Sim ou não, gente? Falem aí comigo. Sim. Isso aí, pai! Então, vamos lá para a primeira pergunta, que eu falei que hoje a gente tem, que focar em resolução de questões. Primeira pergunta, de 2024, é incumbência dos municípios, no artigo 11, a organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino. B, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. C, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. D, assumir o transporte escolar dos alunos de rede estadual. E aí, gente, o que vocês acham? Hoje, como tem bastante pergunta, tem que se responder rapidinho. A D não é. Não é obrigação do município manter o carro para o estado? A D não é. Já descartou. Então, qual que é? A C também não é, porque o ensino médio é do Estado. Muito bem, Então, a gente já descarta essa daqui. Qual que ficou? A e a B. Eu chuto a B. Chuta B. A Gi colocou a A. Quem mais? Eu chuto A. Meu pai chuta A. A Islene B. Gente, vamos lá. Os municípios têm que organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, correto? Correto, né? Até aqui é igual, certinho, igual dos dois. É isso que eles têm que fazer. O município
integrando com as políticas e planos educacionais da União e dos estados? E aí? Tá certo aqui? Os municípios têm que ir de acordo com as políticas e os planos educacionais da União e dos estados? O que vocês acham? Eu acho que sim. Ah, eu acho que sim. Lembra que a União é o irmãozinho mais velho, é o mandão. Aquele irmãozinho que, ó, é das minhas regras, tá? O Estado é o irmão do meio. O irmão do meio, ele vai obedecer o irmão mais velho, que é a União, e ele também vai dar as regras dele. E ele vai falar pro irmão mais novinho, que é o município, querido, você vai me obedecer e vai obedecer a União também, tá? É isso aí. Então, sim, é a letra B. O município vai de acordo com as políticas e planos educacionais do Estado e da União. Beleza? Bora lá. Segunda incumbência dos municípios. Exercer ação redistributiva, atenção a essa palavra, aonde? Em relação às escolas. Presta atenção, aqui você pode colocar importante, porque a banca vai te enganar, vai tentar te enganar aí. Quando a gente fala de ação redistributiva, a gente lembra da União, porque é a União que faz essa ação redistributiva, correto? Porém, o município vai também fazer essa função redistributiva, só que diretamente para a escola, tá? O município ele vai pegar esse dinheiro que a União deu e vai entregar para as escolas, tá? Então, ele vai fazer essa redistribuição direto nas escolas. E prestem atenção, é uma redistribuição de forma justa, tá? Então, ó, pensa, aqui tem o município, vai ter diversas escolas, tá? Essa escola daqui, ela tá muito capenga. Ela tá caindo aos pedaços. E essa escola aqui, ela foi reformada recentemente, ela tá ótima, ela tá linda. O município, então, ele tem que redistribuir esse dinheiro. Ele vai colocar onde? Ele vai colocar naquela escola que está capengando, ele vai dar mais para essa escola, tá? Por isso que ele vai ter que fazer uma redistribuição equitativa. Ou seja, ele vai dar mais para aquele local que está precisando de mais, tá? Isso daqui é muito importante, que essa redistribuição não é de forma igual, e sim equitativa. O que está precisando, tá? Importante aqui dizer que os municípios, eles têm que formular o Plano Municipal de Educação. Dentro desse Plano Municipal de Educação, ele vai colocar bem de formas claras o quanto que ele vai investir para cada parte do seu sistema educacional, tá? E isso, claro, tem que ser baseado nas leis e também baseado com a realidade daquele local. Por isso que é uma redistribuição equitativa, certo? E aí vai ter alguns artigos que vamos estudar mais para frente da LDB, que vai ampliar essa ideia de redistributiva, que é o artigo 70 e o artigo 25. O artigo 70 a gente vai estudar mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia, ele vai falar, né? Ele vai definir o que pode ser considerado como gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, ele vai falar como que vai ser gasto esse dinheiro com salário, infraestrutura, capacitação. E no artigo 25, vai tratar da organização do calendário escolar, respeitando a carga horária mínima e as condições do local, tá? Isso daí a gente vai ver mais para frente como que faz. Beleza? Ficou fácil? Dúvidas? Posso seguir? Uma questão. Qual é o critério que o município utiliza para fazer essa redistribuição justa? Então, aqui no artigo 70 e 25, ele vai aumentar, né? Vai falar um pouquinho sobre essa redistribuição, mas ele vai
dizer de fato aonde vai gastar, quanto que vai gastar no Plano Municipal de Educação, tá? Cada município tem seu Plano Municipal de Educação. Mas não existe um documento interno escolar, por exemplo, a escola A, nós temos 3.000 alunos, as necessidades tal, 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 e esse documento é enviado para o município? Não sei. Será que no PPP pode ter? Eu não sei. Essa era a dúvida que eu queria chegar. Pode ser que no PPP tenha. Você sabe, pai, dizer? E eu acho que meu pai tá aí? Tá. Meu pai tá com a internet tão Tô ruim. sim. Não, tô sim. Eu não entendi a pergunta. A pergunta dele foi o seguinte: o município ele vai redistribuir esse dinheiro, certo? Diretamente para as escolas. E aí as escolas vai. Qual que era a pergunta, Alex? Qual é o critério que o município vai utilizar para fazer essa redistribuição justa, né? Porque você tem escola com 3.000 alunos, você tem escola com 1.000 alunos. Então, o governo precisa dessas informações, né? Será que essa informação está no PPP ou algum documento interno de cada escola? Então, mas aí ele vai fazer essa redistribuição de forma justa, né? Equitativa. Ah, se aquela escola tem mais alunos, vai precisar de mais dinheiro Então, ali. essa parte ficou bem exemplificada, mas qual é o critério, qual é o documento que o município tem em mãos para dizer, ó, a escola José Maria precisa dessa demanda, a outra escola precisa de menos. Então, Aí é no Plano Municipal de Educação. Que lá ele vai colocar quanto que ele vai investir para cada sistema de ensino, para cada parte de sistema. Exatamente. Cada diretoria de ensino, tipo aqui em São Paulo, cada região tem uma diretoria de ensino, município, né? Eu trabalho na DRE Campo Limpo, que é a diretoria de ensino que cuida da região ali de Santa Amaro, Campo Limpo, isso e aquilo. O que que a DRE ela faz? Ela pega todas as escolas, ela mostra quanto os alunos têm em cada região. Tipo, Jardim Ângela tem 30.000, no Capão Redondo tem 20.000 e tal. Ela faz o montante geral e manda para a Secretaria Municipal de Educação, que é a distribuidora. Tudo vem da Secretaria Municipal de Educação. entendi. É. Cada particularidade é muito regional. Tipo, a gente fala de município, mas dentro do município tem as subdivisões. As secretarias. Né, que seria, no meu caso, do município, são as DREs, a Diretoria Regional de Educação, que são várias. Se eu não me engano, são 11 em São Paulo. Entendi. É porque o governo precisa dessas informações para fazer essa redistribuição justa, né? Uhum. Sim. Sim, Mas eles têm tudo. também e é partilhado também, tipo, tem região que tem poucas escolas de fundamental, só que tem muita escola estadual. Então é partilhado entre o município e o estado também. Sim. A gente, inclusive, vai ver uma das incumbências isso. É a última, se eu não me engano. Peraí. Vamos lá, vamos seguindo, então. Vamos para a questão? Segunda questão. A Lei 9394 de 96, que é a LDB, apresenta que os municípios incumbir-se-ão de algumas responsabilidades na educação. Assinale a assertiva que não apresenta uma dessas responsabilidades. A. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. B. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. C. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. B. Baixar normas complementares para seu sistema de ensino. Aí vocês vão me falar, mas o Ente, você só me falou duas incumbências. Mas é algo que fácil de responder, aquilo que a gente já estudou.
E aí, gente? Alguém? Eu ficaria com a C. Com a C? Aceito. A C. A Kelly também a C. Posso te chamar de Kelly? A Islene também C. Então vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e do Estado. Correto. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Acabamos de ver isso, também está correto. Baixar normas gerais sobre o curso de graduação e pós-graduação, ou baixar normas complementares para os sistemas de ensino. E aí, o que é? Baixar normas gerais para graduação, pós-graduação? Isso aqui não, né, gente? Isso daqui é dever da União, a gente já viu, porque é a União que faz as normas gerais, né? O grandão, ela vai fazer normas gerais, tá? Então, ó, é a letra C. Isso daqui é uma norma da União. Baixar normas complementares é dever do Estado e do município, tá? Então, letrinha C. Vamos lá, 3. É dever. Tá, 1. É dever do poder público assegurar à criança o atendimento do ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar e transporte, não sendo extensível esse dever à alimentação e assistência à saúde. 2. À luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é dever do município exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira e 1 é falsa. Ou as duas afirmativas são falsas. Essa questão aqui eu trouxe, ela é de 2018. Ela é uma questão antiga. Mas, como a gente pretende fazer o PND, eu quis trazer essa questão porque isso daqui é a cara do PND. A cara do INEP, porque ele gosta muito de distribuir a questão assim. Vai colocar uma questão e vai falar 1 e a 2, qual que é a verdadeira e falsa, tá? Meu pai já colocou aqui que é C. Aquele também é C. A Islene C. Aline? Eu. C. C também. Vai. Então vamos lá. É dever do poder público assegurar à criança o atendimento do ensino fundamental. O poder público ele só vai assegurar o ensino fundamental? É só o ensino fundamental? Não, né, gente? O poder público ele vai assegurar a educação básica obrigatória, que é de qual? Dos 4 aos 17 anos, que tem desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Então, isso daqui está errado. Através de programas suplementares de material didático e transportes. Essa parte aqui está correta. Não sendo extensível esse dever à alimentação e à assistência à saúde. Não sendo extensível, não, ao contrário, ele tem que
garantir a alimentação e assistência à saúde também, tá? Então, a 1 está errada. A 2 diz, à luz da lei da LDB, da educação, é dever do município exercer ação redistributiva em relação às escolas? Acabamos de ver isso. Então, essa daqui está verdadeira. Qual que fica? A 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Muito bem, gente. Letra C, vocês arrasaram. Vamos lá. Terceira incumbência, algo que a gente acabou de falar, né? Nas questões. Baixar normas complementares. Municípios e os estados vão baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Importante dizer que os municípios têm autonomia de criar o seu próprio sistema de ensino, certo? Só que eles têm que respeitar os princípios de diretrizes da legislação federal e estadual, aquilo que a gente já viu. Eles têm autonomia de criar o seu próprio sistema de ensino, de criar suas leis, suas regras, mas sempre respeitando a União e o Estado. E dentro dessas leis, ele pode criar o calendário escolar próprio, o município, né? Ele pode criar também as diretrizes curriculares locais, critérios de avaliação, tá? Dúvidas? Tá fácil. Vamos seguindo então para a questão 4. Lei afirmativa a seguir. 1. O município deve baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino quando necessário. 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Marque a alternativa correta. As duas afirmativas estão corretas? B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? D. As duas afirmativas são falsas. Alguém? Ele já colocou B. Gi, Aline, Slene. Meu pai colocou C. Letra A Lili, letra A. Gente, olha, virou uma. Cada um falou uma letra. A Kelly B, meu pai C ou D. Aline A. E aí? Gi, Alex? Eu vou com a Aline. Peraí. Olha, sim. Qual letra ele falou? Eu falei que eu vou com a Letra Aline. A. A Slene A, a Gi B. Virou uma salada mista isso daqui. Vamos lá. O município deve baixar normas complementares? Vamos pensar. O município deve baixar normas complementares? Sim, porque ele vai baixar normas complementares. Ele vai complementar aquilo que a União já falou. Tá aqui correto. Para os seus sistemas de ensino, quando necessário? Sim, ele vai agir para os seus sistemas de ensino sempre que for necessário. Se o seu município ali naquele momento está precisando da sua realidade, que ele está vivendo, de outras regrinhas, outras normas, sim, ele vai modificar. Então, aqui a 1 é correta. A 2. Eu entendi esse quando necessário
Tipo, ele não tem obrigação de uso, ele só vai usar quando tiver necessidade. Por isso, eu me atentei a esse quando necessário. Porque eu Ah, entendo como uma norma, né? É uma coisa que tem que estar lá, não quando necessário. mas a ideia que eu acho que foi isso, né? E eu fiz essa questão e acertei depois que eu fui ver. É isso, o município deve baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, quando necessário. Quando for necessário, ele sempre vai criar novas normas, porque ele vai agir na realidade do seu município. Foi essa. Aí você vê, né? É bem questão de interpretação de texto. Pai, eu corrigi lá, tava certo, tá? A Não, 2 ok. A 2 a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Quem que foi que falou que essa daqui estava certa também? A Aline e o Alex? A Islene também colocou A. Isso daqui, gente, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho, a gente já estudou. Isso daqui está no artigo 2º da LDB, que ele fala, né? O artigo 2º a educação é dever do Estado e da família, deverá inspirada nos princípios de liberdade e igualdade. O que mais que ele fala lá? Tem a finalidade, as finalidades aqui, o tripé da educação. Pleno desenvolvimento do educando, O que mais? Pleno desenvolvimento do educando, seu é, preparo para o exercício da cidadania e do trabalho. e sua qualificação para o trabalho. Pleno desenvolvimento do educando, preparo para exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse daqui é a finalidade da educação, é o tripé da educação. Artigo 2º. Então, a educação, sim, ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Não só ao mundo do trabalho, no desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, as duas estão corretas. Beleza? Artigo 11, municípios, incumbências, a quarta incumbência. Vamos lá. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Esse daqui também é uma incumbência muito parecida com a União e o Estado, tá? Então, o município, ele vai autorizar o que? Ele vai permitir que as escolas funcionem legalmente. O município, ele vai credenciar, vai validar, vai ver se essas escolas têm os critérios mínimos para serem integradas dentro dos sistemas de ensino. E o município vai supervisionar, vai acompanhar regularmente se essa escola está funcionando como deveria e com base nas normas legais, pedagógicas e estruturais, tá? Algo muito parecido que a gente já viu, né? Claro que isso que o município tem que fazer, ele tem que fazer com muita transparência, né? E sempre pensando num fundamento pedagógico, porque o que a gente vê também é muito burocrático, né? Essa parte, mas tem que haver o lado pedagógico na hora de autorizar, vai credenciar, vai supervisionar essas escolas, certo? Gente, e aí? Entenderam? Dúvidas? Tchau, Alex, vai lá. Vou seguindo. Vamos para a próxima pergunta, então. De acordo com a LDB, compete aos municípios, entre outras coisas, a autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino e os estabelecimentos da educação básica de rede privada existentes na cidade. B. Oferecer completamente formação de professores em nível superior em instituições municipais especialmente criadas para este fim ou através de convênios com universidades oficiais. C.
exercer ação redistributiva em relação a todas as suas escolas e as do ensino fundamental à rede estadual. D. Assumir o transporte escolar dos alunos, desde que comprovado estado de pobreza das famílias e a distribuição de merenda a todos os alunos do ensino fundamental. E. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Acabou de falar. Letra A. Supervisionar. Pra quem prestou atenção na leitura já sabe o que é. Letra A. Quem mais? Lilian, Kelly, Slene, Gi, tá aí. É só uma questão que está correta? Uhum. A Kelly também colocou letra A. A Aline e Kelly, letra A. E aí, quem dá mais? Essa tá difícil, meu povo? Não, quem pegou a leitura sabe que é a letra A. Dá uma olhada no slide anterior. Meu pai também colocou letra A. Vamos lá ver o slide anterior, então? Vamos aqui, ó. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos sistemas de ensino. Até aqui tá certo. E os estabelecimentos da educação básica da rede privada existentes na cidade? Daqui não, gente. O município ele vai autorizar, credenciar e supervisionar as redes privadas existentes nas cidades? Não é uma incumbência. Autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos da onde? Do seu sistema de ensino. Não está falando da rede privada. B. Oferecer completamente formação de professores de nível superior em instituições municipais, especialmente criadas para este fim. Não falamos nada disso. Oferecer de professores nível superior. Formação de nível superior. Exercer ação redistributiva em relação a todas as suas escolas do ensino fundamental da rede estadual. Você está falando rede municipal, não é estadual, certo? Assumir o transporte escolar dos alunos, desde que comprovado o estado de pobreza, também não. Isso aqui a gente vai ver, não é. A gente já viu, né? Na incumbência do estado, que é igual à do município. Não é só quando comprovado o estado de pobreza. Então, essa também está errada. B está errada, C está errada. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais seus sistemas de ensino, integrando a política e os planos educacionais de quem? Da União e do Estado. Gente, a letra E. Esse daqui, privada, exato, colocou privada. O município ele é responsável por autorizar, credenciar e supervisionar o quê? O seu estabelecimento de ensino. As escolas municipais. Certo? Mas a rede privada também, né? Então, pai, a incumbência é quando é regra, é norma. Tipo, olha, você tem que fazer isso daqui.
Algumas redes vão ser, algumas escolas privadas vão sim ser autorizadas, credenciadas, supervisionadas pelos municípios, mas isso daqui, a gente já estudou isso. Depois eu vou vir confirmar com vocês, tá? Quem que faz da rede privada? Se eu não me engano, putz, eu não lembro. Era uma incumbência de outra pessoa, mas não é do município. Onde eu trabalho tem até o departamento escolas particulares, que é da rede privada. Eles têm a obrigação de seguir as diretrizes, aí eles complementam, mas eles têm que seguir as diretrizes que é do município. Sim, as regras das escolas privadas elas vão seguir, mas de autorizar, credenciar e supervisionar não é o município que vai fazer. Entendeu? Eu vou olhar depois a LDB e vou ver quem que era que faz das redes privadas. Eu não lembro. E eu que eu estudei isso. Eu não lembro. E aí depois eu falo, tá? Vamos lá. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima do seu percentual mínimo vinculado à Constituição Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, o município ele vai ter que ofertar a educação infantil, creches e pré-escolas. Só que ele vai dar uma prioridade para o ensino fundamental, tá? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Aí aqui ele continua. Permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiver atendida plenamente às necessidades da sua área de competência. Ou seja, se o município ele está atingindo aqui, está conseguindo manter, oferecer às escolas infantis, da educação infantil, dar uma prioridade no ensino fundamental. Tá tudo certo aqui, tá atendendo o que é pedido. E ainda ter um recurso acima do percentual mínimo, que isso daqui a gente vai estudar no artigo 69, que vai falar sobre os percentuais mínimos de cada um, do município, do estado e do município. Mas o do município é 25%, do estado também. Se o município tiver um percentual maior que 25%, ou seja, se ele tiver 30%, aí ele pode investir nas outras, nos outros níveis de ensino. Então, se ele quiser investir no ensino médio, ele pode. Se ele quiser investir no ensino superior, ele também pode, tá? Deu para entender? Ficou claro? A Kelly está escrevendo aqui alguma coisa. Enquanto ela vai escrevendo, vamos para mais uma perguntinha? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, a União, os estados e os municípios apresentam incumbências específicas no tocante aos sistemas de ensino. Assinale a alternativa que apresenta a incumbência do município. A. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. B. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. C. Autorizar, reconhecer e credenciar os cursos e as instituições de ensino superior instaladas no município. D. Oferecer educação infantil e creche para a escola com prioridade o ensino fundamental. E. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema federal de ensino dos territórios.
Tchau, Kelly. Ela já ela deu boa noite e já respondeu. Ela falou que é letra D. Beijo. E aí, gente? Aline, Lilian, Slene, Gi, Pai. Vocês concordam com ela? Acho que é a D. Eu também acho. Vamos lá. Os municípios vão coletar, analisar e disseminar informações sobre educação? Não vimos nada disso. Os municípios, eles vão assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio? Não é dever do município isso, e sim do Estado. Autorizar, reconhecer e credenciar os cursos de instituições de nível superior instaladas no município? Não, né? Oferecer a educação infantil e creches e pré-escolas com prioridade no ensino fundamental? Exatamente esse aqui. Essa daqui de cima, deixa eu apagar aqui. Eu fiquei com dúvida. Por quê? Autorizar, reconhecer e credenciar. Não, né? Não é. Autorizar, credenciar e supervisionar. Olha isso. Você está falando do ensino superior. E está falando do ensino superior. É que o ensino superior a gente viu que o município pode ter um ensino superior. Só que aí tem que ser dele, né? Tem que ser ensino superior municipal. Não todas instaladas. E aqui também está errado, que ele fala autorizar, reconhecer e credenciar. E a palavra é autorizar, credenciar e supervisionar. Isso daqui que errou. Mas, ó, foi uma... Essa daqui eu li e fiquei, opa! Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema federal do ensino e dos territórios. Não, isso daqui é da União, né? A União que vai fazer dos territórios. O município não deveria estar ali com prioridade no ensino infantil e fundamental? Tem que ofertar um ensino infantil. Ele tem que ofertar, oferecer. Mas a sua prioridade é ensino fundamental. O fundamental não era o Estado? É assim, ó. Vamos lá fazer o esqueminha. O município Você mostrou na última aula. e o Estado, Isso. certo? Aí aqui tem a educação infantil. E o ensino mais, o ensino fundamental. Espera aí, ficou ruim aqui. Deixa eu apagar aqui. E aqui o Estado, que o Estado tem o ensino fundamental mais o ensino médio, né? Escrevo tudo, circulo os dois últimos. O que eu circulei a prioridade? O município é ensino fundamental e o Estado é ensino médio. Entendeu? Ok. Vamos seguindo. Municípios, as incumbências. Sexta, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, né? Já que estamos falando do município, ele tem que assumir das suas escolas municipais, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso do assento vago nos veículos. Isso daqui vimos na aula passada, que é igualzinho uma incumbência dos estados, certo? Que o município ele vai assumir esse transporte escolar na sua rede municipal e vai permitir
os professores utilizar esse transporte se tiver um assento vago em trechos autorizados. Ok? Posso seguir? Isso aqui a gente já viu, né? Olha essa questão aqui. Referente à organização da educação nacional, a atividade de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal é uma incumbência de quem? Da União, do Estado, do município ou do cidadão? Essa daqui, se cai uma questão dessa, a gente chora de felicidade, né? Qual que é? Gente, isso aqui tá babinha. Transporte escolar dos alunos na rede municipal é uma incumbência de quem? Da União, do Estado, do município ou do cidadão? Agir C, município. Isso aí. A Islene, C. Claro, se eu estou falando do município, rede municipal, é do município. Essa daqui é uma questão que a gente chora de felicidade. Ai, que eu quero que a minha prova... Oi? Você está falando da educação nacional, por isso que eu fiquei na dúvida. Referente à organização da educação nacional. A atividade de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Ah, sim, desculpa. Responsabilidade da rede municipal. Verdade. Isso aqui tá... E todos eles têm a responsabilidade do transporte, né? A União, Sim. Estado e município. Mas ali eu vi o Educação Nacional e já dei a resposta. Não olhei. Se perdeu. Aí pensou em União. Não, mas está falando aqui, dos alunos da rede municipal. Então, se é da rede municipal, é do município. Se fosse a rede estadual, do estado. Certo? Nossa, eu quero que a minha prova todinha seja assim, fácil, fácil. Vamos para a 8ª questão aqui. O artigo 11 da LDB determina como incumbência dos municípios, vamos lá, arcar com os transporte e o material escolar de todos os alunos da rede municipal. 2. Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino. 3. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado. E aí, gente? Meu pai, E. Tem mais? Lilian, Aline, Gi, Slene. A Lilian também, E. A Gi, C. Vamos lá. Arcar com transporte e material escolar de todos os alunos da rede municipal. Lembra que a gente está falando de incumbências, certo? Infelizmente, quando a gente estuda as leis, cara, estudar lei é chato. Eu gosto, mas é chato, porque tem que estar ali. Quando você redige uma lei, quando a pessoa escreve uma lei, ela tem que detalhar, ela tem que ser clara na lei, né? Ela tem que colocar tudo. E aí a pessoa vai seguir exatamente o que está na lei.
A incumbência do município está escrito, vou apagar aqui, está escrito arcar com transporte e material escolar? Vamos lá. Aonde que estava ali? Baixar normas. Cadê, gente? Baixar normas, autorizar. Aqui, do transporte, né? Olha aqui. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Ele só fala transporte. E ele fala que vai assumir o transporte, certo? Ele não fala sobre o material. E aí, por isso, que não é uma incumbência. Que ele vai ter que arcar? Vai, certo? Porque lá, na outra incumbência, já está escrito, a primeira incumbência. Organizar, manter, desenvolver, o material escolar já está aqui, né? Em organizar, manter e desenvolver. Mas não está escrito exatamente o material escolar. Para manter, vai desenvolver. Não está escrito, tipo, computadores. O município tem que estar computadores. Não é uma incumbência clara. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, ó, arcar com transporte, sim. Material escolar para todos os alunos da rede municipal? Não. Não está escrito como uma incumbência material escolar. Então, não, a 1 está errada. E aí, a 2, baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino? Sim. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, seus sistemas de ensino, integrando a política, também está correta. Aí fica 2 e 3. Então, D. A lei, gente, lei é aquilo. Tá escrito, tá escrito. Por que as coisas sempre... quando uma pessoa é incriminada, o advogado, o que ele faz? Ele pega lá a lei e vai ver se tá na lei. Tem que estar assim, bem claro. E aí ele vai ter as brechas, entendeu? Se não tá igualzinho, você erra. Deu para entender? Por que a 1 não é? Porque não está escrito como uma incumbência. Tá? Mas eu também errei essa. Quando eu fiz, eu errei, porque eu falei, gente, mas o município vai ter que arcar com material escolar também. Mas depois eu fui ver a resposta do próprio professor e colocou isso. Que não tá na lei material escolar. Não tá aqui, né? Na LDB. Vamos lá. A gente já tá acabando. Próxima incumbência. 7. Instituir na forma da lei que trata o artigo 14, a gente vai ver mais para frente, né? O conselho escolares e os fóruns dos conselhos escolares. O mesma incumbência que estava lá para os estados. Então, os municípios terão que ter os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares. Não vou explicar aqui agora o que é cada um, porque isso a gente já vai ter que discutir quando a gente chegar no artigo 14, tá? Só para vocês ficarem sabendo que tem que ter conselho escolar e os fóruns de conselhos escolares. E o parágrafo único, a última incumbência do município os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um único sistema de educação básica. Ou seja, os municípios poderão optar ter seu próprio sistema de ensino,
o meu município, aqui em São Paulo, né, que eu moro, aqui em São Paulo tem seu próprio sistema de ensino. Aqui tem a sua Secretaria de Educação, o conselho, as normas próprias. Mas o município, ele pode também se juntar com o sistema estadual. E aí funcionar tudo como um único sistema. E aí você já não vai saber, entendeu? O que é do município, o que é do estado, que vai se integrar. É muito difícil do município optar por se juntar, né? Ter um único sistema de ensino com o estado. Pode ter, mas é muito difícil. A maioria cria seu próprio sistema de ensino. Deu para entender essa parte? Mas na prova, pelo amor de Deus, vocês vão colocar aqui, ele pode ter essa junção com o estado, tá? Vamos lá, então, ó. Deixei as duas perguntas mais cabeludas para agora, o final. Olha essa pergunta aqui, ó. Desse ano, tá? Quer dizer, desse ano de 2024, recente. Conforme a LDB, relacione a coluna 1 e 2, associando as incumbências dos entes federados às suas respectivas definições. Essa questão aqui, esse tipo de questão, eu vi bastante, mas eu só trouxe uma porque são questões mais longas. Para a gente responder aqui, ia demorar demais, tá? Mas é aquilo que eu já tinha falado nas outras aulas. As incumbências, todas essas incumbências, do artigo 9 ao 13, você tem que estudar elas juntas. Então, a gente estudou, né? As incumbências da União, as incumbências dos estados, as incumbências dos municípios. E aí vai vir as incumbências das escolas, as incumbências dos professores, certo? Vai ter questões que eles vão pegar 5 incumbências dos 5 locais e vai perguntar. Aí vai criar, assim, várias frases, vai falar qual que é a incumbência de qual. Muitas questões assim, tá? Aqui eu trouxe uma dessas 3 que a gente já viu: União, Estados e Municípios. Vamos lá. A incumbência, aí coluna 1, né? Então, a gente tem aqui a incumbência privativa da União, ou seja, só a União vai ter essa incumbência. Incumbência da União em regime de colaboração com os estados, Distrito Federal e município. 3, incumbência dos estados e do Distrito Federal, mas em regime de colaboração com o município. E 4, incumbência somente do município. E aí a gente vai definir de quem que é quem. Coluna 2. Definir formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas de poder público. Isso daqui é incumbência de quem? Vamos fazendo juntos, acho melhor. É 2 essa daí. Dá 2? Incumbência da União com regime de colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Vamos lá. Definir formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Gente, aqui, quem que vai definir em colaboração com a oferta do ensino fundamental? É o artigo 10 que está aqui. São os estados. Isso daqui a gente viu lá no artigo 10. Os estados vão agir em regime de colaboração com os municípios para falar sobre o ensino fundamental. Porque o ensino fundamental, o que a gente viu? É dos dois. Tanto do estado quanto o município. E aí os dois, eles vão ter que conversar, certo? Para ver a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis de cada um deles, dos municípios e dos estados, para ver quanto que cada um vai investir no ensino fundamental.
Então, esse daqui, incumbência dos estados do Distrito Federal e em regime de colaboração com os municípios. Esse daqui é o 3. Tá? Deu para entender? A gente vai fazendo junto, porque essa daqui é, ó, oferecer com prioridade o ensino fundamental. Opa, quem oferece com prioridade o ensino fundamental? Permitida a atuação em outros níveis do ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos. Percentuais de quanto? 25%, né? Que a gente viu. Vinculados à Constituição Federal e à manutenção do desenvolvimento do ensino. De quem que é essa daqui? 4. Muito bem, é a 4, a incumbência somente do município, né? Que o município vai agir com prioridade no ensino fundamental. O estado vai agir com prioridade no ensino médio. Então, 3, 4. Ó, aqui, ó, 3, 4, né? Que a gente conseguiu. A gente já elimina 1, a gente já elimina a B e a E. Ficamos com C e D. Estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil e ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Quer que eu volto aqui? Quem fica com esse? A gente já fez esses, né? Então, sobrou somente a União e União com colaboração com os demais. Estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Vamos lá aqui. É incumbência só da União? Incumbência da União com colaboração. Com colaboração. Muito bem. É com colaboração. Então, é 2. Porque aqui, ó, estabelecer as competências e diretrizes de todos, a União ela precisa de ajuda. Então, todos vão colaborar. E aí, a última, então, sobrou, né? É a 1. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. É uma incumbência somente da União. Então, 3, 4, 2, 1. Letrinha D. E aí, o que vocês acharam dessa pergunta aqui? Essa daqui é para eliminar, né? Essa daqui é para, tipo, cara, eu achei dificílima. Não quero questão assim comigo, não. Muito difícil. Vamos lá, vamos para a próxima. 10. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação trata da organização da educação, dispondo as atribuições de cada ente federativo. Aí tem que colocar verdadeiro e falso sobre as incumbências dos municípios. Então, vamos lá. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, verdadeiro ou falso? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, verdadeiro ou falso? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, verdadeiro ou falso? Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, verdadeiro ou falso? Meu pai colocou que todos são verdadeiros. Lilian, Slene, Gi.
A Islene também colocou A, verdadeiro. É isso aí, essa daqui foi facinha, né, gente? E acabou. Essa era a última questão. Por isso que eu falei assim, não, eu preciso hoje elaborar questões, porque tem muita questão quando se trata de município, as incumbências dos municípios. E como que era algo que a gente já tinha visto, parar de compartilhar aqui com vocês? Como que era algo que a gente já tinha visto, né? Eu preferi focar em questões. Essa questão 9, que foi difícil, muitas questões assim. Principalmente depois, quando a gente estudar todas as incumbências, eu vi várias questões assim, de analisar cada incumbência, o que é de qual. Horrível. Odiei. O que vocês acharam? Oi, Rose! Gente, acabou agora. Gente, o que vocês acharam? Abre aí, liga o áudio. Tem seus feedback aí das incumbências, dos municípios, das questões. Cadê vocês? Não, não é difícil, não. É bem tranquilo. É ler, reler e tentar entender. Né? É tentar entender, né? Lembrar o que é cada um, entender que quem tem mais poder fica com o quê, que a união sozinha, ela sempre vai precisar de ajuda, poucas coisas ela vai fazer sozinha. Então tá bom, gente. A Lilian, a Slene e a Gi são quietinhas. Ah, eu tô retomando agora, né, Wendy? Então, eu tô um pouco ainda perdida. Mas vai conseguir. Ó, as aulas estão tudo gravadas no YouTube. Essa daqui também ficou. Já daqui a pouco libero para vocês amanhã no YouTube, para quem vai precisar assistir o resto, tá? É isso, gente. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E aí, a próxima aula, a gente vai falar sobre a próxima incumbência. Mais uma? Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.